Oi, gente! Então, semana passada nós tivemos um vídeo, né, que vocês escolheram o tema, que tinha sido sobre como fidelizar e encantar as clientes, né? Pra quem não viu ainda tá aqui no canal, depois é só dar uma olhadinha. E essa semana, a maioria votou e escolheu o assunto sobre flacidez, né? Flacidez tecidual. Que pode ser a flacidez, pode ser tissular, né, que é a flacidez de pele, ou a flacidez muscular. E cada um desses casos requer um tratamento diferente. E é disso que a gente vai falar hoje, nesse tema que vocês escolheram, tá bom? Eu, como sempre, anotei os tópicos aqui para não me perder, né? Espero que vocês consigam entender direitinho. Muita coisa a gente já viu, a gente já sabe, mas é sempre bom relembrar, porque às vezes no dia a dia mesmo, do trabalho, a gente acaba esquecendo um ponto ou outro, então é sempre bom a gente ter de vez em quando, dar uma relembrada. Tá bom? E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá. O importante é a gente ter em mente que a flacidez ela é difícil de ser tratada. Não é um tratamento fácil, não é um tratamento rápido, né? Requer um determinado número de sessões. Não é o tipo de tratamento que com uma sessão a gente vai ver uma grande diferença. E a gente tem que explicar isso para o cliente direitinho, né? Ele requer um programa de tratamento para que a gente veja um efeito legal, tá? O primeiro ponto é a gente fazer uma avaliação da cliente, avaliar a pele da cliente, ver o tipo de flacidez, se é tissular, se é muscular, e a partir daí é que a gente vai ver, traçar a melhor estratégia para cada caso, certo? Outro detalhe que depois mais pra frente provavelmente eu vou falar de novo, mas é sempre bom lembrar. A gente vai fazer... fecha o programa de tratamento da cliente, né, e tal, mas a cada sessão é sempre bom a gente reavaliar, pra gente ver como que a cliente está respondendo àquele tratamento, certo? Porque a gente pode e deve, né, alterar o protocolo, mudar o tratamento um pouquinho no meio do caminho, pra gente ir ajustando de forma que a cliente responda da melhor maneira possível. Então essa avaliação a cada sessão é importante, tá? Não vamos esquecer disso. No caso da flacidez tissular, tá? É a flacidez de pele, que ela é provocada por vários fatores. Tem um fator genético, às vezes por gestação, né? A mulher ganha peso demais numa pele, distende muito, e aí quando ela volta ao corpo normal, a pele não consegue retrair, né? Voltar a como ela era antes, ela perde essa elasticidade. Então isso pode provocar também essa flacidez de pele, né? O famoso efeito sanfona, aquela coisa do engorda e emagrece, porque é o mesmo caso, entre aspas, né, da gestação, que a pele perde a elasticidade, a firmeza, o fotoenvelhecimento e o tempo mesmo, né, com a idade, a tendência é a pele perder a firmeza, perder a elasticidade, que é normal, todo mundo vai passar por isso, mas a gente tratando, a gente prevenindo, né, a gente segura um pouco esse efeito do tempo. Prevenir é sempre mais fácil do que tratar. Então, os tratamentos assim de prevenção vão sempre apresentar um resultado melhor, né? Mas a gente faz o que a gente pode, o que está ao nosso alcance dentro da estética. E no caso da flacidez muscular, ela é causada pelo sedentarismo, né? Porque ele provoca a perda do tônus da musculatura. Quer dizer, aquela pessoa que tem o hábito de malhar, fazer uma caminhada, fazer exercício físico com peso principalmente, tende a ter uma musculatura mais definida, mais rígida. E quem não faz isso, normal, né? O músculo vai ficar mais flácido. E aí a gente tem que ver uma outra linha de tratamento para ajudar nesse fortalecimento muscular, que também é um paliativo, porque o principal mesmo vai ser a pessoa realizar atividade física. Não tem jeito. Alguns tratamentos aqui e ativos que podem ajudar no caso da flacidez, tá? Entre os aparelhos para esses casos, né, o mais utilizado, o mais falado é a radiofrequência. Isso no caso da flacidez tissular, tá? Para tratar a flacidez de pele. A radiofrequência é a mais utilizada, porque o aquecimento ele provoca uma contração do colágeno presente na pele e ele vai estimular a produção de novo colágeno, né? Aquelas fibras do colágeno, de elastina, que são aquele emaranhado que dão sustentação à pele.
Conforme a idade e todos esses fatores que nós já falamos, eles vão perdendo essa elasticidade. E a radiofrequência, ele provoca um aquecimento interno, né, que vai estimular a produção do colágeno novo, que vai melhorar a aparência dessa pele, vai dar mais firmeza, mais elasticidade, melhora o viço. Tanto que ele é indicado também, assim, por exemplo, para alguns tratamentos de estria, por exemplo, a radiofrequência ajuda também, né? Não é o principal, mas como coadjuvante ela ajuda bastante também, tá? E no caso da radiofrequência é muito importante a gente estar com aquele termômetrozinho, né? Monitorando o aquecimento da pele o tempo todo. A gente não pode ficar ali fazendo e se distrair com qualquer coisa que seja. A gente tem que estar ali monitorando a temperatura o tempo todo. Porque ela tem que se manter ali de 39 a 42 graus no máximo, tá? Não pode passar disso. Porque senão, ao invés da gente melhorar a firmeza da pele, a gente acaba piorando a situação, né? Acaba prejudicando, degradando ali o colágeno e tal, então não é interessante. A gente tem que ter muito atento, prestando bem atenção no procedimento, tá? Os tratamentos a frio também, a famosa crioterapia, ela ajuda bastante nessa questão da flacidez também, de pele, porque ela provoca uma vasoconstrição e faz a retração do tecido, tá? Por isso que a crioterapia ela é uma boa pedida. Por exemplo, a gente faz os tratamentos ali da cliente que tem a tendência à flacidez e tudo mais, a gente deve fugir, evitar ao máximo os tratamentos que envolvam aquecimento. Fora a radiofrequência, que é um caso à parte, tá? Porque ela é específico para isso, para tratar a flacidez. Tô falando no caso, assim, por exemplo, da manta térmica, tá? Aquele coisa de botar a máscara corporal na cliente e tal, e taca a cliente na manta. Para redução de medida, né, para os tratamentos de celulite, enfim, essas coisas todas de desintoxicação, é uma ótima. Agora, se a cliente já apresenta uma flacidez de pele, não é interessante, tá? Porque a gente pode agravar o caso e não é o que a gente quer. Então, a gente deve fugir da manta térmica para clientes que têm flacidez tissular, tá? E investir nos tratamentos a frio. A crioterapia é ótima para isso, ela vai dar uma boa ajuda nessa questão. E o uso do skin cooler também, não sei se vocês já viram aquele rolinho de metal, né? Que a gente usar ele geladinho, ele ajuda bastante também. Ele dá um efeito lifting, né, na pele. Claro que não é assim, duradouro e tal, é aquele efeito Cinderela ali na hora. Mas já ajuda no processo, tá? Vai ajudar no tratamento. E esse rolinho tem ele tanto facial quanto corporal, que a gente pode usar, né, para revitalização facial. Quando você vai passar a máscara, uma coisa e tal, depois a gente finaliza passando aquele rolinho geladinho, um sérum depois, né? Já dá um up, assim, na pele da cliente. Ela sai de lá maravilhada, né? Porque dá um outro viço na pele mesmo. E pro corpo também pode ser utilizado, que é um rolinho maior, a gente pode utilizar nesse tratamento também. As argilas, né, geralmente a gente usa também as argilas nesse tratamento para ajudar, porque elas melhoram a hidratação e também agem desintoxicando o organismo, desintoxicando aquela pele, que vai ajudar, né? A pele, quando ela tá bem hidratada, bem nutrida, tem os oligoelementos ali também que ajudam a dar uma vitalidade melhor à pele. Tudo isso é sempre bom, é sempre válido, mas a gente não pode querer usar a argila como o tratamento principal para flacidez. Como eu já falei aqui no começo, a flacidez é um tratamento difícil pra gente fazer, né? Requer vários recursos, várias coisas, e mesmo assim pra gente conseguir um paliativo, pra gente conseguir melhorar um pouco a situação, porque não tem uma melhora definitiva, né? Então as argilas, elas ajudam ali como coadjuvante para melhorar a textura da pele, a nutrição, a hidratação, porque a pele bem nutrida e bem hidratada sempre responde melhor a qualquer tratamento, né? Então é aí que entraria as argilas nesse caso. E o uso de ativos firmantes, tá? Cremes, loções, sérums, essas coisas que tenham ativos firmantes, que deem aquele efeito lifting na pele. É bem interessante, que eles ajudam a promover um efeito de lifting imediato, que é o famoso efeito Cinderela que a gente fala, né? Mas assim, é claro, é bom eu ter alguma coisa que dê esse efeito logo de cara,
porque a cliente se encanta, né? E se anima de continuar o tratamento depois. E é isso que a gente quer, que a cliente fique ali maravilhada e não larga a gente por nada depois, né? Então, aí, e para ter um efeito mais duradouro, é claro que a gente vai precisar de todo um tratamento, um processo, várias sessões. E aí a gente vai ter um resultado melhor, resultado final, show. Mas esses ativos, eles dão um efeito legal, mas efeito Cinderela ali na hora, tá? Alguns desses ativos, né, que são os mais utilizados nesses casos, geralmente são Tencine, Rafamine, Demai, o Matrixil, né, são os mais utilizados. Claro, tem outros, mas aqui eu tô citando só alguns. Até porque eu não tô nem falando o nome de produto nenhum, tô falando só assim, alguns ativos básicos, porque aí a gente sabendo do ativo, a gente procura da marca que a gente se interesse mais, que a gente se identifique mais de usar, tá? Como eu tinha falado antes aqui, manter também uma boa hidratação e uma boa nutrição da pele também. É muito importante a gente orientar a cliente. E essa coisa vem de dentro para fora. Além do uso de bons produtos, né, que a gente tem que indicar para nossa cliente usar no home care também, não adianta ir lá uma vez na semana no nosso consultório e querer que a gente faça um milagre, né? Não tem como. A gente tem que indicar bons produtos, com bons ativos para ela ir usando em casa, nesse intervalo entre uma sessão e outra, porque aí a gente vai potencializar os resultados, tá? Os nutricosméticos também ajudam como coadjuvante, né? O colágeno hidrolisado, gelatina, mas isso aí são algumas opções pra gente indicar a cliente, de repente, que ela procure um nutricionista e tal, faça uma avaliação dela, porque vai fazer uns exames mais detalhados e ver realmente o que ela precisa, o que ela tem carência, né? De qual nutriente ela tem alguma carência e tal pra suprir. E aí ajuda a melhorar o organismo como um todo, tá? E no caso da flacidez muscular, aí requer estimulação por meio de correntes, né, que promovam a contração da musculatura. Uma corrente russa, a corrente Alce, por exemplo, são as mais utilizadas para esse caso. E como eu tinha falado antes, além, é claro, das atividades físicas, né? Atividade física localizada, com peso, com sobrecarga, é o ideal para melhorar o tônus da musculatura. Mas isso tem que ser com orientação de um profissional de educação física, tá? Isso é uma coisa assim, esse tipo de indicação de atividade física, de série, de exercícios, isso a gente não pode fazer. A gente deve orientar o nosso cliente que procure um profissional especializado para fazer a avaliação física dela direitinho e passar a série de exercícios mais indicada para cada um. Como a gente fala na estética, tem que ter um protocolo personalizado para cada cliente, porque cada pessoa é única, cada pessoa vai responder de um jeito a determinado tratamento, etc, etc. No caso da atividade física é exatamente a mesma coisa. Não tem como pegar a série que o coleguinha faz e querer passar para a sua cliente achando que vai ser o resultado maravilhoso e vai ser a mesma coisa, porque não é. Cada pessoa reage de uma forma, cada pessoa tem um organismo, cada pessoa tem uma deficiência em determinada coisa que precise de mais atenção. Então isso o profissional é que tem que ver e fazer essa avaliação, tá? A gente não pode se meter nisso aí não, tá? Importante, uma coisa que é muito importante que a gente não pode esquecer. As clientes geralmente procuram muito a gente para tratamento assim de redução de medida, celulite, essas coisas é o que a mulherada mais procura, né? E a gente tem que lembrar que nesses tratamentos que a gente faz, a gente melhora o contorno corporal, reduz a gordurinha localizada, melhora a celulite e tal, mas pode aparecer a flacidez depois desse tratamento, né? Pode acontecer. Porque a gente trabalhando ali, faz a redução e tudo mais, e o que acontece? A gente tira o enchimento, digamos assim, da pele, né? A pele já distendeu, por causa da gordurinha que tava ali e tal, e quando a gente reduz aquela gordura corporal, reduz a medida, reduz o inchaço, o que for, muitas vezes, como nós falamos no início, muitas vezes a pele não acompanha, já perdeu a elasticidade, então ela não vai mais voltar ao normal como ela era antes. Então, já provocou ali a flacidez também. Mas e aí, o que a gente faz? A gente tem que ver e pensar de fazer o seguinte, quando for fazer esses tratamentos de redução, para tratar celulite também, enfim, a gente já associar um tratamento para flacidez também, entendeu? A gente trata a redução, mas já põe os ativos
que vão agir ali prevenindo a flacidez. Já passa para cliente usar aquele gelzinho Crio de repente em casa, porque já vai dar uma melhorada, uma segurada na pele, na firmeza da pele também. Ver outros produtos, outros ativos que sejam firmantes, indicar para que ela use constantemente, para não ter essa coisa chata, né? A gente melhorou um lado e piorou o outro. A gente pegar e tratar logo como um todo é o ideal. Vai ser o melhor pra gente, melhor pra cliente satisfeita, a gente fica mais feliz ainda, né? Então, é isso aí que a gente quer, tá? Então é isso, porque assim, a gente tem que ver pra tratar isso, ambas as disfunções estéticas. O que eu tinha posto aqui no final, das clientes que apresentam a flacidez tissular, a gente deve evitar o calor, né? Como eu já tinha falado antes, a gente evitar a manta térmica, essas coisas. Como eu tinha dito no início, são uns toques assim básicos, coisas que a gente já sabe, que a gente já trabalha muito, né? A gente vê sempre uma coisa ou outra dessas em consultório. Mas é sempre bom a gente relembrar, tá? Espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, por favor, se inscreva aqui no canal para poder acompanhar os outros vídeos. E aí, essa semana, vamos fazer a votação no Face de novo, para escolher qual vai ser o tema da semana que vem, ver o que a maioria vai escolher, tá bom? Então, continue com a gente, semana que vem eu tô aí de novo. Tchau!